Aceitem a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus pensa coisas boas sobre nós. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vou ler do versículo 11 ao 13. Dizem assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 31 de dezembro de 2024, último dia do ano. Deus Santo, era o nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te agradeço por mais um ano, Senhor, de paz, de bênção, de saúde. O Senhor tem concedido a mim, a minha família, também a cada ouvinte aqui. Eu tenho certeza que o Senhor tem concedido bênçãos ao longo desse ano. Pai, te peço que o Senhor continue conosco no próximo ano, com todos nós, com cada ouvinte, nos dando vitória. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Deus pensa coisas boas para nós. Imagina se Deus pensasse como o homem pensa, né? O homem pensa da maneira que lhe traz bem, da maneira que massageia, né, o seu próprio ego. Começou lá no jardim, depois que Adão pecou. A gente vê isso no seu filho mais velho, Caim, que por causa de um sentimento chamado inveja, matou seu próprio irmão. Então, assim, o ser humano, ele pensa diferente de Deus, né? E a gente nem sabe o que as pessoas pensam ao nosso respeito, muitas vezes. Mas Deus faz questão de revelar o que Ele pensa em relação a nós. Mesmo sem nós merecermos esses pensamentos bons para conosco que Deus tem, né? Mas Ele faz questão de nos informar que Ele pensa coisas tão boas, que são pensamentos de paz e não de mal. A mensagem de hoje veio para mim pelo Espírito Santo, já que estamos vivendo o último dia de 2024 e 2025, conforme muita gente está falando por aí, e eu até acredito mesmo, a julgar pelo que está acontecendo no globo, né, no planeta, está dizendo todo mundo, a maioria, de que o ano de 2025 será um ano marcante, um ano difícil, um ano de muita escassez de pão, um ano de desemprego, um ano de miséria, um ano de violência, um ano de catástrofe, né, ou catástrofes naturais, enfim. Mas também é um ano que pode ser a volta de Jesus, tá bom? Se não for ainda hoje, tá? Então, assim, enquanto as pessoas estão fazendo essas previsões, e eu acredito que são grande parte delas, é isso mesmo que vai acontecer, até porque a palavra de Deus tem que se cumprir também, porque muitas dessas revelações estão dentro da palavra de Deus. Mas mesmo que assim, os prognósticos, a expectativa do ano de 2025 seja péssima, ruim em todos os aspectos, uma coisa eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que teme a Deus, que é a igreja do Senhor, que faz parte do corpo de Cristo. Deus está dizendo: eu penso de vós pensamentos
de paz. Aqui a gente sabe que esse texto, a exegese, está falando exatamente daquela carta que Jeremias, está enviando ao povo, que estava cativo em Babilônia e havia regressado. O versículo 10 fala sobre isso. Diz que eles passaram 70 anos em Babilônia. E vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Aliás, me perdoe, o povo ainda não tinha saído da Babilônia quando Jeremias enviou essa carta usada por Deus para o povo que estava ainda cativo e 70 anos na Babilônia, Mas o Senhor promete trazer o povo para a terra, do povo. Então, aí ele diz, assim diz o Senhor. Aí o Senhor fala sobre os seus pensamentos em relação a Israel, a exegese é essa, mas é para nós hoje, tá? A palavra de Deus é atual. Deus está dizendo para a senhora, para o senhor, para você. Eu penso pensamentos de paz e não de mal. O mundo, todas as notícias que a gente está vendo é tudo coisa ruim, notícias do mal, Coisas bastante dramáticas. Mas Deus pensa sobre nós paz. O que é isso? Quer dizer assim, de uma forma prática para nós no ano de 2025. Que mesmo que o ano de 2025 seja um ano de escassez de pão, de grande violência na terra, com guerras civis também, conflitos urbanos, que seja um ano de desemprego, que seja um ano de muita traição, de muita indiferença entre as pessoas, umas com as outras, mesmo que haja essa perturbação, essa balbúrdia no mundo, o Senhor só tem pensamentos para nós de paz. Aí ele diz por quê? Para vos dar o fim que esperais. Aqui o povo de Israel esperava retornar da Babilônia para a sua terra, Israel, E nós temos um fim que a gente espera. Qual é? É que através do arrebatamento da igreja, a gente chegue lá chegando naquela promessa, na Israel ou na Jerusalém celestial. Aí o Senhor pede, usando através do profeta Jeremias, ele pede assim para nós, já que ele tem esses pensamentos bons em relação a nós, ele pede muito pouco. Ele diz, me invoque, Me invocareis e ireis e orareis a mim. Me invoque, em outras palavras, ore a mim. Eu não vou ficar sem ouvir vocês. Ele diz, e eu vos ouvirei. Quando Deus diz que vai ouvir, significa que Deus vai responder. Então, mesmo que haja um caos, a partir do ano de 2025, o pensamento de Deus em relação à sua igreja, em relação aos seus servos, em relação a nós, por misericórdia, os pensamentos dele é de paz, ao nosso favor, claro, Só que nós temos que invocar ele, nós temos que orar a ele, e ele vai nos ouvir, E ele diz assim mais, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo aqui, para mim, fala muito forte aos dias de hoje para cada servo e serva do Senhor. Nunca, eu já disse aqui em outras oportunidades, nunca se teve uma necessidade tão grande de buscar ao Senhor, de ter assim aquele relacionamento estreito com Deus, de conversar, de dedicar mais tempo na oração com Deus, na leitura da sua palavra. Ele diz, buscar-me-eis. Então esse ano, que é difícil, vai ser difícil o ano que vem, dali para frente também, é
Um despertamento aqui, através dessa mensagem, desse versículo 13, e buscar-me-eis, é exatamente um despertamento para mim, como igreja, você, a senhora e o senhor também, para buscar mais ao Senhor, né? Às vezes a gente está meio desapercebido com tantas coisas, às vezes até preocupados, né? Preocupados com os problemas, com a situação difícil, né? Não é só com a gente pensa nos parentes, a gente pensa nos amigos, a gente pensa nos irmãos da igreja, enfim. Mas agora é tempo de buscarmos a Deus, ter um relacionamento genuíno com Deus, de todo o coração. E eu quero concluir quando Jesus diz o seguinte: como eu já disse que vai ter um período difícil, todo mundo está quase ciente disso, a partir de 2025, mas Lucas registrou palavras de Jesus, capítulo 12, vou terminar agora, pessoal. Eu vou ler do versículo 29 ao 32, diz assim, ó: não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Veja bem, veja se esse texto aqui agora que eu estou lendo se encaixa com o que a gente está esperando vivenciar a partir do ano que vem, 2025, né? É uma escassez de alimento por causa da carestia, né? A inflação muito alta, né? Talvez até questão de água também, entendeu? E aí a gente vai ficar, talvez, algumas pessoas inquietas por conta disso e de outros problemas. Aí Jesus diz, olha, não pergunteis, pois, que é a vez de comer. Ou seja, não fiquem assim olhando para mim, perguntando, Senhor, eu vou comer o quê? Vou beber o quê? Como é que eu vou viver? Eu vou viver em paz nesses momentos tão ruins que estão aí para acontecer? Jesus quis dizer, não pergunteis, porque ele vai responder aqui o motivo de que a gente não precisa perguntar. Ele diz, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que há vez de necessitar de todas elas. Então, não precisa a gente perguntar, Senhor, cadê o pão, cadê a água? Deus, eu estou inquieto, como é que vai ser, o que vai ser da minha vida? Jesus diz, o nosso Pai, ele sabe que a gente necessita dessas coisas. Então não precisa nem pedir essas coisas materiais, é tempo de buscar o Senhor. Até porque Jesus diz aqui no versículo seguinte, versículo 31 de Lucas capítulo 12, buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas, como comida, bebida, né? e a paz que a gente precisa para não andar inquieto, Jesus diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, a gente busca primeiro o Senhor, a gente vai mantendo um relacionamento vivo com o Senhor, não devemos nos preocupar com nada, que Ele só tem pensamentos bons ao nosso respeito e vai suprir todas as nossas necessidades, né? Mesmo que no mundo haja fome, Deus sempre prepara um lugar para o seu povo, a terra de Gósen, né? Quando havia fome em Canaã, no Egito e tal, aí o povo de Deus, a partir de Jacó, seus filhos, teve um lugar ali chamado Gósen, que ali tinha abundância de pão. Então Deus cuida dos seus servos. Não fica preocupado, irmã, irmão, amiga e amigo, porque Jesus vai cuidar da gente. É só a gente confiar e buscar a Ele. Aí Ele diz no versículo 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Mesmo nós, que somos pequeno rebanho, porque não é todo mundo que quer ir para o céu, a porta é estreita. Jesus mesmo disse, são poucos que vão entrar por ela, um rebanho pequeno mesmo. Aí ele diz que o Pai agradou dar a cada um de nós o reino, ou seja, a vida eterna. Então que Deus nos ajude, é uma mensagem longa, mas é a última do ano, tá?
Deus vos abençoe e vos guarde. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.